Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao Gran Cursos Online. Meu nome é Flávio Daira e nós estamos aqui na nossa bateria de dicas para a sua prova de Direito Penal da Câmara Legislativa do DF. Olha só, vamos aqui para o seu caderno. A dica de hoje é sobre classificação. Nós temos uma classificação originada ali dos idos dos anos 40, quando nós dividimos a infração penal no delito anão, naquilo que a gente chama de contravenção penal, e no que a gente chama de crimes. A contravenção penal ela é chamada de delito anão intuitivamente porque as infrações ali descritas, elas têm uma menor repercussão, elas agridem os bens jurídicos protegidos em um menor grau de consideração contrário aos crimes. Qual que é a principal distinção entre crime e contravenção? Para a contravenção, a pena privativa de liberdade cabível é a prisão simples. A prisão simples, você nunca vai cumpri-la em regime com rigor penitenciário. Ou seja, você só vai ser punido com uma contravenção penal na seara de privação da liberdade através do regime aberto ou do regime semiaberto. Já os crimes não, você pode ser punido no regime aberto, semiaberto ou no fechado, que é o regime que tem rigor penitenciário. Com o passar dos anos, essa distinção, que é chamada, classificação dúplice ou binária, nós temos, por exemplo, na França, crimes, delitos e contravenções. E aí você tem, delito é quando o sujeito passivo envolvido é o Estado, o crime é quando é a pessoa. Isso não nos interessa aqui, mas é só para os senhores saberem que existem outras classificações. Só que começou a haver uma classificação específica em relação a crimes. E a gente começou a subdividir os crimes conforme o rigor de tratamento. Então, a gente tem duas pontas aqui. Na ponta de maior gravidade, nós vamos ter os crimes hediondos. Os crimes hediondos são aqueles crimes que estão no artigo 1º da Lei 8.072. Os crimes hediondos estão sujeitos a todas as regras de tratamento mais gravoso da Lei 8.072. Então, ali nos crimes hediondos, você tem uma situação onde, para a pessoa progredir de regime, ela tem que cumprir não só 1/6 da pena, mas 2/5 da pena se ela for primária, 3/5 se ela for reincidente. Tem toda a problemática em relação à possibilidade do réu responder em liberdade, etc, etc. Tem todo um tratamento mais gravoso, tem todo um recrudescimento penal. Na outra ponta, nós temos os crimes de menor potencial ofensivo. Os crimes de menor potencial ofensivo, eles estão previstos na Lei 9.099. Só que ali, ao invés de haver uma lista nominando os crimes, o que existe é um patamar de pena. Então, o que é um crime de menor potencial ofensivo? Na redação originária da Lei 9.099 de 95, lá no artigo 61, era aquele crime cuja pena máxima não ultrapassava 1 ano. Mas aí nós tivemos a lei que inaugurou os juizados especiais criminais, que falavam de uma forma diversa, dizendo que o crime de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. E aí, como a gente não pode ter dois conceitos ontológicos para regular uma única situação fenomênica, o STF unificou e disse que agora crime de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos e todas as contravenções penais. Então, a contravenção penal ela veio para cá. Ela faz parte dessa classificação. O STF decidiu e depois a lei modificou, A lei mudou. Muito bem, então é isso que é crime de menor potencial ofensivo hoje. E o crime de menor potencial ofensivo, ele faz jus a todas as benesses, a todas as medidas que buscam evitar o cárcere da Lei 9.099, como a extinção da punibilidade pela composição civil dos danos nos crimes de ação penal privada e de ação penal pública condicionada à representação, a transação penal, a
o termo circunstanciado de ocorrência ao invés do flagrante e todo aquele regramento mais brando. Olha só, mas a classificação termina aí? Não, ela não termina. Nós temos mais duas situações aqui. Então, nós temos os crimes de médio potencial ofensivo e os crimes de maior potencial ofensivo. Veja bem, um crime de maior potencial ofensivo é aquele crime que não está na lista de hediondo, mas que ele não faz jus a nenhuma medida que evita o cárcere. Não tem nenhuma medida vocacionada a evitar o cárcere. E o que é o crime de médio potencial ofensivo? Ele não faz jus ao tratamento mais benéfico da Lei 9.099, mas a ele é alcançado alguma medida para evitar o cárcere. A ele é cabível alguma medida para evitar o cárcere. Então, o que são os crimes de médio potencial ofensivo? São os delitos culposos, independente da pena. Por quê? Porque todo delito culposo, independente da pena, eu posso trocar a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Uma outra situação que é crime de médio potencial ofensivo. Todos os crimes, ainda que dolosos, que não tenham sido praticados com violência ou com grave ameaça à pessoa, tá? Que também admitem a substituição da pena, desde que o cidadão não seja reincidente doloso. Ou, se for reincidente doloso, desde que ele não seja reincidente específico e a medida seja socialmente recomendável. Essa é a segunda situação de crime de médio potencial ofensivo. E, por último, é crime de médio potencial ofensivo aqueles crimes cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano. Esses crimes, eles fazem jus a eles enquadrável uma medida que evita o cárcere. Qual medida? A suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099. Então, gente, é esse quadrinho aqui, ó. Me tira rapidinho. Crime hediondo faz jus ao tratamento mais gravoso. Crime de menor potencial ofensivo faz jus a todos os benefícios da lei dos juizados. Os crimes de médio potencial ofensivo, ó, eles evitam o encarceramento, seja por conta da substituição da pena, seja por conta do sursi processual. O crime de grande potencial ofensivo é um conceito residual, né? Ele não tem nenhuma medida que evita o carceramento, mas ele também não faz o quê? Ele não faz jus ao tratamento gravoso da lei dos crimes hediondos. Gente, e olha só, como contravenção penal ela foi colocada aqui dentro, esse quadro aqui é o quadro mais moderno e mais correto sobre a classificação de crimes que nós temos. Tudo bem? Tem vários livros que já trazem essa classificação. O professor Fernando Capês traz essa classificação, o professor Luiz Flávio Gomes traz essa classificação e por aí vai. Então, senhores, retomando aqui para mim, boa sorte e bons estudos.